Bom dia a todos, mais uma vez. Já tivemos o primeiro momento do nosso estudo e agora é o momento da palestra. Então eu queria convidar, é meio difícil, né? Claudinha, fazer aqui a leitura, por favor. Tudo tem que ter a primeira vez aqui. Aí eu pedi para você ali naquele microfone, tá bom? Eu vou ficar aqui junto com você, para você não tremer. Não, né? Então, se quiser tirar a máscara, você pode dar sua. Vamos juntos. Bom dia a todos. Bom dia. Do livro segue Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Minha geração, caminhada. De almas no amor. Que não amemos de palavras nem de língua, mas de obras de verdade. João, 1 João, capítulo 3, versículo 18. Inegavelmente, não prescindimos da palavra na criação dos valores de nossa fé. Pelo Verbo, Jesus plasmou na terra os fundamentos do reino de Deus, estabelecendo entre os homens nova concepção de vida. No entanto, o poder crescente e renovador de sua lição nasce do exemplo que globaliza a divina mensagem. O Evangelho, por isso, é roteiro de luz, não só pelos ensinamentos que encerra, mas pelo testemunho pessoal com que foi vivido. Lembra-te de que, pelas contradições entre a palavra e o sentimento, entre as nossas afirmativas e as nossas obras, muitas vezes temos perdido valiosas oportunidades no curso de nossas reencarnações. Admiramos o cristianismo sem coragem de aplicá-lo. Adocicamos a expressão verbal, ensinando o bem por fora, sem nos renovar por dentro para fazê-lo. Esperamos que os outros se disponham à obediência, guardando para nós a prerrogativa do mando. Exigimos que o companheiro atenda hoje ao dever de servir, adiando para indefinido amanhã o cumprimento de nossas obrigações. Ocultando-nos quase sempre por trás de máscaras tranquilas, alimentamos, na intimidade de nós mesmos, a fermentação da malícia com que nos acomodamos com as trevas. Sempre que possas, ensina o caminho do bem aos semelhantes, em tudo. Tanto quanto as forças, deixa que o bem expresse-se em tua vida. Para que vivamos na paz criadora e santificante do Mestre, é indispensável amar o próximo, não apenas com a língua, mas, acima de tudo, de almas imersas no amor, despendendo cada dia suor e renúncia, trabalho e coração. Que Deus nos ampare mais esse dia. Portanto, tenhamos sempre o Evangelho dentro de nós, nos nossos corações. Peçamos, Pai, que Deus possa nos tirar todos os males que existem entre nós, para que servamos no caminho do bem, da paz, do amor, ajudando, sempre pensando no próximo, nos elevamos cada vez mais. Que Jesus nos ampare e nos proteja, e Deus nos guie para sempre o caminho do bem e da paz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigada, Cláudia. Vou convidar a Marli para essa palestra, Marli. A palavra é tua, você vai ficar aqui nessa ou vai terminar? Tá. Então, que a espiritualidade te envolva, tá? Faça um bom trabalho para todos nós. Bom dia, companheiros. Tirando a máscara. A gente, embora sejam anos, né, que a gente trabalha junto aqui na casa, mas é sempre uma emoção diferente, né? Quando a gente vem fazer algum estudo.
não é uma palestra, não somos palestrantes, somos estudiosos, né? Todos nós aqui juntos, trabalhadores da casa, frequentadores, a gente já estuda tanto junto, né? Há tantos anos, então vamos fazer mais um estudo junto. Antes de começar o nosso estudo programado, né? Essa página lindíssima aqui que Emmanuel nos saudou hoje, com essa primeira carta de Pedro, né? Dizendo que não saudemos o Cristo apenas de língua, ou seja, com a palavra, né? Mas com a ação, com as nossas ações. E que essa mensagem de hoje, né? Que Emmanuel nos enviou através da carta de Pedro, sirva para o nosso dia a dia, né? Porque a gente costuma ter, é uma falha nossa, geral, da nossa humanidade, faz parte ainda do nosso processo evolutivo, né? Nós costumamos ter uma facilidade tão grande com a palavra, com a língua, como falou Pedro, né? Então, falar para a gente é uma coisa mais fácil, né? Colocar realmente em prática do que agir. Então, que a gente procure sempre, na medida do possível, colocar em prática, né? Isso para todos nós, né? Serve para todos. Bom, nós hoje vamos conversar juntos, tá? Nossa conversa aqui é junto, sobre os anjos guardiões, ou guardiães, né? Tanto faz. E vamos começar pela palavra anjos. O que são anjos, gente? Quando nós estudamos, o que o livro dos Espíritos, o que a doutrina nos fala sobre anjos? Quem são anjos? Seres de luz. Seres de luz. Espíritos superiores. Anjos são espíritos já puros, né? Vamos dizer, quase o mais alto grau da escala. Não é o mais alto, mas quase que. Né? Então a gente tem até aquela música que o Robson Ribeiro canta, que um dia todos nós seremos anjos, né? Então o anjo realmente, nós falamos, o anjo, mas o anjo é aquele que já chegou ao seu grau de pureza. Então quando se fala anjos guardiões ou guardiães, né? Tanto no livro dos Espíritos quanto no Evangelho também se reporta espírito protetor. Porque esse guia espiritual, ou anjo guardião que a gente queira chamar, ou espírito protetor, na verdade, ele não chega a ser um anjo, né? Aquele espírito no seu maior grau de pureza. Isso aí Miramês explica para a gente no livro Filosofia Espírita, onde ele faz análise das questões do livro dos Espíritos. Então, esse espírito protetor, que a gente vai chamar aqui de EP, a gente vai ver muito EP, é o espírito protetor. Então, é aquele guia espiritual. Ele é sempre de uma ordem superior à nossa. Isso sempre, tá? Então, ele, para nos proteger, para ser o nosso guia, ele precisa necessariamente estar em uma ordem superior. Não que seja o anjo, que é aquele espírito totalmente puro, né? Então, Jader, meu auxiliar, né? Vamos lá. Gente, eu estou com o livro dos Espíritos aqui. Essas questões a gente tirou do livro dos Espíritos, tá? Vamos lá. Anjos guardiães, que a gente já falou, né? Os espíritos protetores, que são... Aqui, no caso, serão os anjos guardiões. Eles serão sempre colocados, como eu disse, como EP, espírito protetor. É assim que Kardec chama, tá? O espírito protetor, o guia espiritual. Aí a gente vai falar rapidamente sobre os espíritos familiares e simpáticos, porque às vezes pode trazer alguma confusão. O espírito familiar é aquele espírito, como o nome diz, né, que está ligado a nós por laços de família. Não só a família consanguínea, que a gente sabe que existe a família consanguínea e a família espiritual, né? Então, esse espírito familiar é aquele que está ligado a nós, né, por esses laços afetivos, não só dessa vida, não precisa ser necessariamente aquele familiar, consanguíneo ou espiritual, né?
que já desencarnou nessa vida, não. Pode ser de uma vida anterior. Porque nós sabemos o seguinte, quando nós reencarnamos, né, a gente está lá no plano espiritual. Então, estamos nos preparando para reencarnar. Alguns afetos nossos, amores nossos, ficam lá, né? A gente, nas obras, a gente vê até que quando eles dão assim, como se fosse um tchauzinho, não é isso? Deseja boa sorte. Então, eles ficam lá torcendo por nós, velando por nós. São esses espíritos familiares. E temos os simpáticos. Aí, gente, aí é que é fogo, hein? O que é um espírito simpático? O que vocês acham que seja um espírito simpático? Aqueles que viviam conosco em ambientes nem sempre bons, pode ser bom, e que não querem perder o contato com a gente. Isso. E nos inspirar para voltar ao reduto. Tá. Então, gente, é isso. Olha, o espírito familiar, ele frequentemente, assim que está escrito aqui, né? Normalmente, frequentemente, geralmente, é um espírito bom. Tá? O espírito simpático, aqueles simpatizantes, o Armando já falou, é que simpatizam com as nossas afinidades. Eles têm as mesmas afinidades que nós. Não quer dizer que sejam bons, depende da nossa sintonia. Aí eu sintonizo com o simpático do bem ou o simpático oposto. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem nós estamos simpatizando, né? Eu vou controlar a hora aqui porque fogo. Vamos lá então, Jade, por favor, filho. Vamos passar? Gente, a primeira pergunta aqui: que se deve entender por anjo guardião ou espírito protetor? E qual a sua missão? Tem duas perguntas, né? Então, o que se deve entender por anjo guardião ou espírito protetor, a gente já acabou de falar. Agora, qual é a missão dele? Será que Deus, ao nos conceder, né, por misericórdia, essa graça de termos um espírito protetor, foi à toa? Claro que não, né? Ele tem uma missão. Que missão é essa, gente? Me ajudem aí. Quem sabe? O que vocês acham? Qual seria a missão dele? Ajudar na nossa evolução. Isso, ajudar, né, gente? Ele seria como um pai, né? Aqui ele diz que como um pai, ele diz, conduzir seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos. Então, gente, nós, quando reencarnamos, né, quando estamos aqui na carne, a vida aqui é muito dura, né, gente? As provas aqui não são fáceis, não é verdade? O negócio aqui é fogo, né? É complicado. Mas faz parte da nossa evolução, porque nenhum de nós está aqui por acaso. Ninguém caiu aqui de paraquedas, não. Nós aqui todos. Existem aqueles que estão em grandes missões, a gente sabe disso. Agora, então, nesse período que nós estamos passando, né, transição planetária, a gente já sabe disso, a gente tem falado muito sobre isso, que não é só essa época agora de pandemia, não, né? A obra Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, ela já veio muito antes da pandemia. Então, a transição está aí há muito tempo, né? E nós estamos nesse turbilhão todo, não é à toa. Não somos santinhos, senão a gente não estava aqui. A gente estava em outro orbe, em outro local, né? A não ser, como eu disse, aqueles missionários, aqueles que vêm para auxiliar, que poderiam estar no outro mundo, no outro patamar, mas que vêm para auxiliar. Não é o caso da maioria de nós, tá? Então a gente está aqui passando por essas dificuldades, porque isso faz parte do nosso processo. Nós estamos, por enquanto, só estamos aptos a passar por isso mesmo, tá bom? Então, a missão desse anjo protetor, esse espírito protetor, é de nos auxiliar, gente, porque
como a gente sabe que a coisa que é muito complicada, às vezes eu escuto, né, algumas pessoas falarem assim, eu não tenho amigos, eu não tenho com quem conversar, eu não tenho ajuda de ninguém, né? Não pensemos assim, de maneira nenhuma. Por quê? O nosso Pai, Criador, que nos ama, jamais nos enviaria aqui para esse vale de lágrimas, como se diz, né? Com muitas coisas boas também, né? Mas passando por todas essas dificuldades, sem nenhuma ajuda, sem nenhum apoio, de maneira nenhuma. Então, nós temos sempre, sim, esse espírito protetor que está ali ao nosso lado, esperando para nos auxiliar, tá? Agora, é que nós, muitas vezes, não ouvimos, não damos atenção. Eu estou aqui porque, como não tem relógio ali, eu tenho que controlar aqui, gente. Então, já sabemos. Vamos, Jade, por favor. A outra. O espírito protetor se liga ao indivíduo desde o seu nascimento? O que vocês acham? Sim ou não? Até antes. Até antes. Não vai lá que eu estou para preparar. Confie em mim. Isso. Então, gente, ele se liga desde o nascimento? Não. Na maioria das vezes, quer dizer, sempre a gente pode dizer, né? Antes, ou seja, na nossa preparação. Então, antes de nós nascermos, né, sairmos do ventre de nossa mãe, o espírito protetor já foi designado para estar conosco. E muitas vezes até de outra encarnação, de outros tempos. Ele pode já ter sido nosso espírito protetor numa época passada, né? Muitas vezes, inclusive, ele prepara a nossa reencarnação. Ele faz parte, né? Normalmente é aquele espírito que está lá quando a nossa reencarnação está sendo preparada, porque a gente sabe, claro, que nenhum de nós baixou aqui assim, né, sem nenhuma preparação, não é isso. A gente já sabe que existe toda uma preparação espiritual. Em que família você está vindo? Por que você está vindo naquela família? Por que você está vindo aqui em Noã, nessa casa espírita? Né? Por que você nasceu no Brasil? Por que você está aqui no planeta Terra? Né? Então, esse nosso retorno, ele é planejado. E o nosso espírito protetor está lá para nos ajudar. Armando, eu não quero que você responda essa não, hein? Deixa para o coleguinha, tá? Depois eu peço para você novamente, tá? Então, gente, olha só. Quando nós estamos numa... Hã? Ele já é da velha guarda aqui. Não, ele já é espírito elevado, assim, já tem muito conhecimento, né? Eu sei que ele sabe isso aqui de cor e salteado. Mas vamos lá, vamos voltar. Quando nós estamos numa aflição muito grande, quem é aqui que nunca teve uma aflição grande? Levanta a mão. Pode dizer assim, olha, eu nunca passei por nenhuma aflição. Ninguém? Todo mundo aqui já passou por alguma aflição? Quando vocês passaram por alguma aflição, vocês recorreram a algum amigo, algum parente? Já, né, gente? Quando nós estamos com aquele coração apertado, aquela dor no peito, aquela aflição, a gente sempre corre para o colo, né? Então, normalmente é isso que acontece. E é bom que isso aconteça, tem que acontecer, né? A gente precisa sempre de um apoio, de um amparo, de uma ajuda. Só que a ajuda que nos é dada por um ser encarnado, ela é excelente, tá? E às vezes esse ser encarnado até recebe uma intuição, né? Por exemplo, eu estou passando por uma grande aflição. Aí eu chego, bato na porta ali da nossa querida Maria Martins, digo, Maria, por favor, me ajuda. Eu estou com esse problema tão sério. E Maria pode me ajudar e pode, inclusive, receber uma intuição, né, para lhe dar uma palavra. É o atendimento fraterno também. Só que
as limitações dela como encarnada, mesmo ela recebendo uma intuição para me auxiliar, ela tem as suas limitações, porque ela está encarnada, né? Agora, o nosso espírito protetor, como a gente já disse, ele nos conhece de antes, de muito antes. Então, gente, ele sabe por que é que nós estamos passando por aquela dificuldade. Ele sabe o que aconteceu lá no passado que causou, que motivou essa dificuldade que eu estou passando hoje. Porque nenhuma dificuldade que a gente passa hoje é sem causa, né? A gente já viu no Evangelho causas anteriores e causas atuais das aflições. Se a minha aflição é por uma causa atual, né? Coisas que eu fiz nessa existência, a gente faz muita coisa errada e depois a gente tem que reconsiderar, refazer, né? Tá bom, então ali, se a minha amiga Maria me conhece, ela vai saber e vai poder me dizer, olha, mas naquela época, assim você fez isso, nessa encarnação, então você está hoje escolhendo isso. Só que o nosso espírito protetor, ele sabe de antes, né? Ele nos conhece de antes, então qual foi a causa, qual foi a origem que gerou essa dificuldade que eu tenho hoje? Então, gente, esse nosso amigo espiritual, esse nosso anjo protetor, né, como a gente queira chamar, ele está lá para nos auxiliar, né? Algumas pessoas, né, alguns que têm uma mediunidade mais aflorada, conseguem conversar até com esse espírito protetor. Alguns o veem, conseguem conversar. Joana com Divaldo, e nem precisa ir tão longe, outros até, né, que conseguem sim. Mas a maioria de nós ainda, né, muito materializados, né, e tudo, a gente às vezes não, normalmente a gente não consegue esse contato tão físico, né, quase que físico. Tem gente que diz que vê, que conversa, que quase seja um contato físico. Só que o contato mental, né, gente, aquela conexão, todos nós podemos e temos sim com o nosso espírito protetor. Então, se eu estou passando por aquela grande dificuldade e eu preciso de uma orientação, eu preciso de uma ajuda, eu posso pedir o auxílio desse meu espírito protetor, entrar em sintonia com ele, em oração. Inclusive, Jesus disse para nós que quando nós precisássemos orar, nós entrássemos para o nosso quarto. E não é o quarto físico, gente, lá na minha casa, então eu vou correr para o meu quarto físico, ali o quarto que eu durmo. Não é isso, né? Esse espaço, esse quarto interior, somos nós, é a nossa consciência, é o nosso íntimo, é o nosso interior. Raul Teixeira, eu não trouxe para cá, porque senão a gente ia ficar até 1h da tarde aqui, e aí não dá, já são 11 horas. Tanto Divaldo quanto Raul Teixeira, eles têm um videozinho que é curto, bem curto, falando sobre o espírito protetor, o anjo guardião. Eu recomendo que quem ainda não assistiu, ou já assistiu há muito tempo, a gente esquece, né? Coloque lá na internet, Divaldo Franco, anjo guardião, Raul Teixeira, anjo guardião. Aí eles vão dar grandes explicações, né? E Raul Teixeira fala isso, para nós, nessas dificuldades, entrarmos no nosso íntimo, no nosso quarto íntimo, né? E fazermos aquele intercâmbio, pedirmos auxílio à noite, antes de nós dormirmos. E muitas vezes, quando nós acordamos, a solução vem, ou a orientação vem, né? Agora, existe o livre-arbítrio. Eu posso seguir ou não, tá? Então, o espírito protetor, ele está ali para orientar, para guiar. É igual o pai com relação ao filho, né? Só que o filho, no caso, né, pode seguir ou não. Muitos de nós somos rebeldes ainda, né? E às vezes a gente pede o auxílio desse espírito protetor, ele nos dá o auxílio para a gente fazer isso. Só que muitas vezes a gente quer fazer isso. E lá na frente a gente vai ter que voltar
e fazer, né? Não, isso aqui é água bebida? Já acho que é. Não, se fosse a bebida, não conta. Ah, tá. Então, gente, é isso. Jari, por favor, você passa a próxima pra gente. Ah, não, tem outra aqui. Aqui, vão pensando para me responder. A missão do Espírito Protetor é obrigatória ou voluntária? E aí, gente? Ele é obrigado a nos proteger, ele protege se quiser, ele tem a opção de escolher. Hã? Ele tem a opção de escolher. Ele pode, né, agir voluntariamente ou ser designado para aquela missão. Eu não diria que seja obrigatório, né, mas ele é o mais adequado a, né, o que nos conhece melhor, talvez. Gente, olha só, a gente tem aqui a questão 493, que explica isso, tá? Então, essa missão, ela é voluntária quando o Espírito pode, antes dele aceitar a missão, ela é voluntária porque ele aceita ou não, né? Por exemplo, o Espírito Protetor é designado, você quer proteger a Marli, porque ela vai reencarnar? Ele pode pensar assim, ah não, pelo amor de Deus, de novo não. Ah, aquela criatura já me deu muito trabalho no passado, agora não, chega, por favor, eu sou espírito superior, sou elevado, mas nem tanto. Ou ele pode dizer, ah, que bom, que legal, quero sim, já conheço ela, já trabalhei com ela em outras encarnações, quero sim. Então é voluntário. Agora, se ele aceita, diz aqui, é obrigatório, está escrito aqui, ó. O Espírito é obrigado a velar por vós, já que aceitou essa tarefa, tá? Então, gente, obrigado aqui, esse termo aqui não é bem, ele tem uma carga mais pesada. Quando você fala assim, eu sou obrigado a fazer, parece que é uma coisa assim, que você faz contra a vontade, né? Eu faço por obrigação, não é. Se o Espírito é de uma ordem mais elevada que a nossa, se ele é mais elevado, ele não está no mesmo nível que a gente, então ele entende, ele compreende, então isso não é bem uma obrigação, é um dever, é uma coisa que a gente não consegue compreender. Tudo que está acima de nós, a gente não consegue compreender inteiramente, não tem como, gente. A gente pode ler, pode estudar, pode entender, mas compreender a fundo, a gente só vai quando a gente estiver naquele nível, né? Então a gente não tem muita coisa no plano espiritual que a gente não tem como. A gente lê, a gente estuda, mas compreender a fundo não tem como. E Santo Agostinho vai falar isso aqui pra gente daqui a pouco, tá? Agora, gente, bom, eu acho que está na próxima questão. Vamos lá, já. Aqui. Quem é que pode ler? Cristiane, lê, por favor. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser confiado à sua guarda? Olha ali, gente, aquela palavra fatalmente. O que significa fatalmente? Não tem outro jeito. Tem que ser. Me respondam. Esse espírito protetor, ele está fatalmente ligado àquele ser? Sim ou não? Pode falar, Armando. Ninguém falou, você pode falar. Não, ele não está fatalmente ligado. Gente, esse fatalmente é muito forte, mas é assim que está escrito aqui no livro dos Espíritos da Febre, tá? Ele está assim, ele é responsável por nós. A diferença está aí exatamente nesse fatalmente, porque às vezes pode acontecer desse espírito protetor precisar se afastar um pouco. Então, ele pede o auxílio de outro, então ele coloca o outro no seu lugar, mas aí é que está, sob a sua supervisão. E Santo Agostinho vai falar aqui, eu quero ler no final, que nos falando que nós temos uma percepção muito pequena, muito fechada do que é o mundo espiritual e do que é possível
invisível para esses espíritos de uma ordem superior. Então, esses espíritos, eles podem estar, como ele fala aqui, a milhões de léguas de distância, mas existe o fluido cósmico universal, que nos coloca todos interligados. Então, esse espírito, ele pode, sim, nomear alguém para estar com o seu protegido, mas ele está ali, né, mais ou menos, de olhos, e quando ele puder, ele retorna, tá? Ninguém, gente, nenhum de nós está desamparado, nenhum de nós está ao léu, tá? O espírito protetor, aí é que eu quero ver, olha só, gente. O espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando esse é rebelde aos seus conselhos. Aquele fulaninho que não é mole não, tá? Só dá trabalho desde que nasceu até ufa. Então o espírito protetor, tudo bem, ele é superior, ele está em outro patamar, mas poxa, ele está ali. Orienta, 1, 2, 3, 10, 20, 50, 100. E aquele protegido, ele está falando, é por aqui, é por aqui. E o protegido está indo por aqui, e ele chama de volta, e o cara vai para lá. E ele traz de volta, e o cara vai para lá. E, enfim, chega uma hora que ele pode dizer, ah, não, agora chega, né? Isso pode acontecer, ele pode realmente abandonar, como a gente fala isso, chutar o balde, deixar para lá. Aí eu acredito que sim. Cristiane acredita que sim. Soraya acha que não? Ah, mano, você acha o quê? Que pode ou que não pode? Que deve... Fala. Não deve ser um abandono total assim. Se afasta. Se afasta. Fala. Ele não abandona, mas ele vai respeitar a decisão do encarnado, né? Ele tem que respeitar, ele livre-arbítrio, né? Mas ele vai estar acompanhando e tentando auxiliar o máximo que ele puder, até porque é uma questão de vibração. Ele vai afastar-se até que o tutelado dê certo e peça ajuda. Aí ele volta, mas ele tem as coisas a fazer, não pode ficar. Isso. Ó, 10. E olha que eu precisei ficar revendo isso aqui tantos dias em casa e vocês já estão aí, ó. Isso aí, gente, é isso mesmo. Então, olha, abandonar não é bem o termo, tá? Mas ele se afasta sim, como falou o Rodrigo, como falou o Edson, desculpa, Armando, né? Ele chega a um certo ponto, gente, que não dá, né? Então ele se afasta sim. Por quê? Como o Rodrigo falou, é o livre-arbítrio. Gente, nós somos guiados, né, por esses espíritos. Inclusive, tem a questão do livro dos espíritos, todo mundo sabe de cor essa questão, né? Em que pergunta assim, qual a influência, né, dos espíritos em nossa vida? Resposta, de ordinário são eles que vos dirigem. Gente, eles dirigem, mas existe o livre-arbítrio. Aqui é o espírito protetor, aquele espírito familiar que a gente já viu no princípio, ele está aí orientando. Mas se eu não quero seguir, eu não sigo. Se fosse assim, se não fosse assim, não existiria maldade no mundo. Porque nenhum espírito protetor vai induzir o seu protegido ao mal. Então só existe esse mal, né, esses equívocos só existem porque os protegidos não seguem. E aí é o livre-arbítrio. Então ele se afasta sim, ele se afasta. Mas ele não abandona inteiramente. Até porque, como falou Armando, existem 1000 outras ocupações. O espírito protetor não vai ficar ali do lado dele o tempo todo, né? E tem muitas questões aqui, gente, mas não dá para a gente ver tudo. Então tem uma que ele diz, que pergunta assim, eu nem coloquei aqui, ele protege só aquele, ele fica exclusivamente protegendo aquele. Resposta, não, ele também protege outros, auxilia, só que exclusivamente
mais intensamente aquele espírito que lhe foi confiado, mas ele faz outras tarefas, tem outras coisas a fazer também. Agora, quando esse protegido cai em si e pede ajuda, ele retorna, tá? Vamos seguir, Jade, por favor? Chega um momento em que o protegido não necessita mais de um guardião, e aí? Chega um momento? Sim? Sim. Que momento é esse? Ele evolui o suficiente. Quando ele evolui o suficiente. Sim. Tá? Só que aqui está escrito assim, mas isso não acontece aqui na Terra. Está aqui, tá? Na questão. Isso não acontece aqui na Terra. Aí o espírito é super iluminado, não precisa. Então, gente, nós, enquanto estivermos aqui nessa nossa condição, a gente vai precisar sim, tá? No momento que a gente já chegar ao outro, né? O outro, eu não diria nem por espírito, mas um espírito mais elevado, né? A gente não precisa. Mas isso não vai ser aqui nessa terra, no mundo regenerado, na terra regenerada, ou em outro mundo, aí vamos pensar, mas no momento a gente precisa, tá? Outra questão. Essa é muito fácil, né, gente? Muito fácil, olha só. O espírito protetor experimenta algum bem para si mesmo quando consegue conduzir seu protegido no bom caminho? Primeira resposta. Sim, essa é fica fácil. feliz, né? Fica feliz, né, gente? É como, por exemplo, um professor, né, que quando vê que o seu aluno progrediu, passou de ano, passou no concurso, está na universidade, que bom, o professor fica feliz, claro que fica. O pai, a mãe, os parentes, quer dizer, aquele que convive fica feliz. E o espírito protetor também, né? Que bom, graças a Deus. Agora, Ele pode, o espírito protetor, ele pode ser meu protetor dele, protetor dela. é o que eu expliquei ali, agora há pouco, tá? Esse espírito, esse anjo guardião seu, esse espírito protetor seu, ele te protege, tá? De uma maneira, vamos dizer, mais absoluta. Tá? Ele é ali, ele cuida da Marta Soraya. Agora, ele também pode, mas ele não vai ser o seu anjo guardião, o anjo guardião do Armando, o anjo guardião do outro, não. Cada um tem o seu. Só que ele pode auxiliar também os outros, ele pode ir para uma outra missão, tá? Mas cada um de nós tem o nosso espírito protetor. Tá? Depois a gente vai ver aqueles espíritos que protegem também outros lugares, né? Nessa questão, ele é responsável se não triunfar? Não, né, gente? Foi o que nós acabamos de ver. Ele está ali, insiste. O protegido não quer fazer o quê? Fica para uma próxima. É igual aos pais, né? Os pais ensinam, mas muitas vezes o filho não quer seguir o conselho do pai. O pai manda ir por aqui, o filho quer ir para lá fazer o quê? Estou me lembrando aqui do filho pródigo, né, que a gente tem na Bíblia, no Evangelho. O filho pródigo quis ir para lá, foi. Um dia ele voltou, ele viu que estava errado, ele voltou. Então esse filho pródigo somos nós. Né? Nós que, com certeza, obviamente, certamente, nos desviamos do caminho a um ponto. Senão a gente não estava aqui. Se nós não tivéssemos nos desviado do caminho, nós não estaríamos aqui. Isso é certo. Estaria lá na frente. Agora, só o fato de hoje, um sábado de aleluia, um sábado de às vezes, muitas vezes tem gente em casa, enfim, hoje, nós estarmos aqui sentados numa cadeira, vocês estarem aqui me ouvindo, né? Com toda a paciência de vocês, eu agradeço imensamente, né? Que a gente precisa trabalhar, se não tiver ninguém para que a gente possa trabalhar, como é que fica, né? Então, isso aqui significa que nós fizemos a curva para lá, mas a gente está tentando voltar.
Isso. Então, que bom que a gente está tentando chegar lá, né? E o nosso espírito protetor vai ficar felicíssimo se conseguir que a gente realmente deslanche, né? Aí vem Emmanuel aqui, gente. Emmanuel falou pra gente, nem só de palavras. Então não é só a gente saber. Tem um outro texto lindíssimo de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, que se intitula Saber e Fazer. E aí ele fala, saber, todo mundo sabe. Todos nós aqui sabemos, porque a gente já vem de outros tempos. Ninguém chegou aqui de paraquedas agora. Saber a gente sabe. Agora, fazer, colocar em prática, é outra coisa, né? É a recíproca e verdadeira, né? Quando o protetor se sente feliz, quando o seu protegido consegue, né? Mas ele fica triste porque ele está muito triste. Com certeza. Aí pede também uma outra oportunidade de acompanhar aquele seu protegido. Isso, com Se ele certeza. fica insistindo. Isso mesmo, né, gente? A Ivonete está falando que, da mesma forma que ele fica feliz quando o protegido triunfa, é claro que ele também fica triste, né? Quando não consegue. E muitas vezes ele pede, sim, essa oportunidade. O Rafael fez um estudo aqui sobre o Ave Cristo, que o pai, né, pediu para poder voltar e guiar aquele filho que, né, já tinha errado tantas vezes, né? Isso, claro, ele pode pedir. Tanto é que no princípio a gente falou que ele nos conhece de antes. É tudo isso que a gente já colocou, né? Então, ele nos conhece, ele sabe os nossos erros, e às vezes ele pede, olha, eu sei que eu já tive muito tempo protegendo, né, aquele ser, mas eu quero continuar. Eu peço uma chance, por favor, me dê a chance, mais uma vez, para eu tentar. Né? Acontece, sim. Seguindo. Agora, vamos ver. Gente, a gente está falando aqui do protegido, sempre de uma ordem superior e tudo. Os homens no estado selvagem ou de inferioridade moral têm igualmente seus espíritos protetores? Fala, Edson. Todos. Sim, tem, né, gente? Agora, é claro que o espírito protetor, ele é sempre de uma ordem superior. Então, o espírito selvagem, né, aquele que está começando agora, ele pode ter, né, ele tem como seu anjo, seu espírito protetor, alguém nem tão evoluído quanto aquele que já está num grau maior. Né? Precisa ser superior àquele espírito. Né? Não espírito superior, mas superior àquela condição. Tá? Por exemplo, Ivonete ali. Ela já está numa condição de conhecimento maior. Então tem que ter um espírito ali que seja superior à condição dela. Não precisa ser aquele espírito superior, né? Dr. Bezerra de Menezes, Jesus. Esses nos protegem sempre, sempre, sempre. Tá? Não estou dizendo que esses não possam ser, não. Estou dando um exemplo. Agora, aquele espírito selvagem que está começando agora, ele precisa de um espírito protetor um pouco superior a ele, um pouco mais elevado que ele, que não precisa ser necessariamente um anjo, um espírito de alto valor, de alta superioridade. Vocês estão me entendendo? Consegui me fazer entender? É igual no colégio. É proporcional. É igual no colégio. A criança entra na creche, ela vai ter um professor que vai ter um nível para aquela criança. Isso. Quando vai para o primário, né, o professor que é graduado em primário é um certo nível. Segundo grau, faculdade, nível superior. A mesma coisa acontece. Não há necessidade de pegar um professor de faculdade para dar aula na creche. Não precisa de um doutor em física para dar aula para uma criança que está se alfabetizando. O que não quer dizer que o professor de física tenha mais mérito que o professor alfabetizador. De maneira nenhuma. Claro, né?
Esse é o grande erro, é o grande equívoco que a gente tem na nossa educação, né? Achar que aquele professor de base vale menos que o outro. Não é isso, tá? É de acordo com as necessidades de cada um. Há espíritos que se ligam a toda uma família para a proteger? Sim, gente. São aqueles espíritos familiares, né? Então, eles se ligam, sim. Aí não cada um tem o seu espírito protetor. Mas naquela família existem os espíritos familiares, né, aquele que a gente já falou, os simpáticos também. Se aquela família está ligada ao bem, então ela vai receber como auxiliares espíritos que simpatizem com o bem, isso é claro. Então tá aí, gente, essa questão da família. Eu já perguntei sobre uma outra coisa, eu vou perguntar novamente. Quem é aqui que vive numa família que não tenha problemas? Pode dizer assim, olha, minha família, 10, não tem problema nenhum, nunca houve nenhum problema. A gente pode falar isso? Maneira nenhuma, né? Então, todos nós passamos por grandes dificuldades nas nossas famílias. Por quê? Não é por acaso que aquele meu filho é rebelde. Não é por acaso que aquela minha mãe não se afiniza muito comigo. Não é por acaso que aquele meu irmão briga comigo. A família, a gente já sabe que é um núcleo que está ali para se ajustar. Muitas vezes, né, nós já passamos com aquela mesma família, outras dificuldades, viemos para ajustar. Outras vezes não. São espíritos, por exemplo, dentro de uma mesma família, espíritos um pouco mais esclarecidos, que vêm para auxiliar aqueles outros que ainda estão lá. Aí, por isso que a gente precisa da paciência, né? A gente precisa da tolerância, do entendimento. E aí, gente, existem sim espíritos que estão ali para proteger aquela família. Até porque, como eu falei no princípio, exemplo, olha, agora vai a Maria, o João, o Pedro e o Antônio. A Paula vai ficar lá no mundo espiritual. Também faz parte daquele núcleo, mas ela não vai encarnar agora não, ela vai ficar lá, protegendo, auxiliando, inspirando. E a gente sabe disso, nos momentos difíceis, a gente tem que recorrer a eles, tá? A gente tem que recorrer a eles, porque eles vão nos auxiliar, né? Existe esse intercâmbio todo. Vamos, Jana. Alguém lê, por favor. Quem pode ler? Espírito protetor. As sociedades, as cidades ou nações têm seus protetores especiais? Tem, gente? Tem. Tem? Tem. Quem é o protetor do Brasil? Ismael. Um deles, Ismael, né, gente? Então, o país, a nação, a cidade, a casa espírita, todos temos sim espíritos especiais, quer dizer, protetores especiais assim, que protegem, claro, cada país tem as suas colônias espirituais. Lá no Oriente tem aqueles espíritos ligados àquelas tradições orientais, a gente tem sim, tá? Rodrigo, então, por favor, lê o outro. Certos espíritos podem ajudar o progresso das artes? Por exemplo, pode, gente? Pode. Claro, né? Então, grandes artistas, gente, que produzem tantas obras belas, eles são inspirados, sim, por esses espíritos que estão ali, que protegem, que ajudam o progresso. A gente tem, como é que se chama? Quem faz letra de música? Compositores. A nossa Carolzinha mesmo, a nossa querida Carol, não está aqui hoje, mas que ela canta tantas músicas e ela diz isso, que ela é inspirada pela protetora espiritual dela. E outras músicas, aquela música Tocando em Frente,
que é do Almir Sater, ele mesmo diz que ele recebeu aquela música. Ele disse que, acho que em pouquíssimos minutos, a música veio toda, e o Ivonete já falou que aquela música de Kardec, ela também recebeu, né? E em tudo, nas artes em geral, tá? Em tudo, gente, em tudo existem protetores. A gente nunca está sozinho, nunca, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa pra gente, Jade? Agora vamos um pouquinho para o Evangelho, porque eu quero finalizar com Santo Agostinho aqui em São Luís. Vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 26, ele fala sobre as provas voluntárias. E aí tem um item que diz assim: as provas têm por finalidade exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. Então, gente, nós já sabemos que nós não estamos aqui a passeio. Ninguém veio aqui para brincar em playground. Então, as provas, elas são necessárias, a gente precisa delas para evoluir. Mas por que a gente está colocando isso? Essas provas são fáceis? Quem é que acha? A prova é muito fácil. É fácil? Para ninguém. Não é fácil para ninguém. Porque nós ainda estamos numa condição muito necessitada, né? Para não dizer inferior, imperfeito. Então a gente precisa passar por essas provas. E como nós não temos ainda aquela fortaleza necessária para passar sorrindo por todas elas são difíceis para nós. Mas aí é que entra os espíritos protetores, os familiares, os simpáticos ao bem, para nos auxiliar. Então, gente, sempre que nós estivermos passando por uma grande dificuldade, lembremos deles, peçamos ajuda, gente, a ajuda vem. E a gente vai finalizar, porque está quase na hora de acabar, com uma... Cadê? Eu separei aqui, é a fala de Santo Agostinho com São Luís. Olha que é de peso, hein, gente? Essa dupla aqui, fácil não. Aqui, é a questão 495, tá? Eu vou ler os trechinhos porque eu quero ler mesmo, eu não quero a minha palavra, eu quero a palavra aqui de São Luís e de Santo Agostinho. Eles falam assim, sobre os conselhos, né? Ele diz assim, vossa alma sente os suaves impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Tá. Aí eles dizem, se conheceste melhor esta verdade, essa verdade que a gente está colocando aqui, que eles colocaram, né, dos conselhos, quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quanto vos livraria dos espíritos maus? Então, gente, se nós tivermos isso como verdade e aceitar a verdade, quando a gente pede ajuda e ela vem, não é para a gente falar, mas eu não quero assim, eu não gosto assim. Tá? Então, quando a gente se propõe realmente a seguir essa verdade, e uma outra questão, onde é que estão escritas as leis de Deus? Aonde? Então, a gente sabe, está aqui dentro. Todos nós temos uma centelha divina. Só basta acender essa chama, deixar que esses trabalhadores realmente nos guiem, nos orientem. É claro que a gente tem o livre-arbítrio. E olha, gente, pasmem. Eu pelo menos pasmei quando vi isso, né? Eu já ouvi falarem assim, não, eu tenho o meu livre-arbítrio, eu que mando em mim. Eu faço o que eu quero, eu mando em mim. Né? Eu digo, pasmem assim, porque a gente tem que entender que a nossa condição ainda é muito imperfeita e a gente tem que pedir ajuda sim, tá? Seguindo mais um pouco, vamos lá.
Tá na hora, tá bom. Ó, interrogai os vossos anjos da guarda. Santo Agostinho falando pra gente, junto com São Luís. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Então, vamos estabelecer essa amizade, essa ligação. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Claro, né, gente? Não vai querer enganar o seu espírito protetor, né? Pelo amor de Deus. Tem como, né? Tá, aí ele diz ainda, é grande, tá? E eu recomendo que seja lido em casa, é a questão 495, Livro dos Espíritos. Aí ele diz, caminhai, tendes guias, segui-os. A meta não vos pode faltar, pois essa meta é o próprio Deus. Então ele diz, tendes guias, seguir, por que você vai querer ir para lá se você tem um guia que te traz para cá? E olha só, aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se imponham uma tarefa tão laboriosa, diremos que influenciamos vossas almas, olha só, influenciamos vossas almas, mesmo estando a milhões de léguas distantes de vós. Então ele está dizendo aqui para a gente que mesmo ele sendo lá lá que a gente diz assim, porque a gente imagina, né? Isso tudo é parte da nossa imaginação, que a gente não sabe nada, né? Mas ele diz que mesmo ele estando bem distante fisicamente, gente, fisicamente, né? Ele nos auxilia, ele nos orienta, sim, é possível sim, ele está falando isso para nós, tá? E segue mais ainda, olha, ele diz aqui, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. E olha aquilo que eu falei antes, falei o que está escrito aqui, claro, né? Não fui eu que falei, eu falei o que está escrito aqui. Gozamos de qualidades que não podeis compreender. Então foi aquilo que a gente viu. Tem coisas, tem propriedades que nós não conhecemos. Não adianta a gente querer entender, porque tem gente que fala assim, mas eu não entendo. Se eu não entendo, não existe. Mas quando você coloca o dedo num fio desencapado, você não entende. Você não vê, mas você não sente, Você não está rindo aí? Sente ou não sente? Bota lá o dedo para você ver. Né? Então, nem tudo que a gente... quer dizer, nem tudo que é visível, nem tudo não, nem só o que é visível é o que existe, né? Então, ele diz, gozamos de qualidades que não podeis compreender. Seguindo, ele fala ainda, Deus não nos impôs tarefa acima de nossas forças e que não vos deixou sozinhos na terra, sem amigo, sem amparo. Então, ninguém pode dizer, eu não tenho amigo. Tem sim, claro que tem. Soraya, eu vou ler esse pedacinho para ver o que você me perguntou. Ó. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, pelo qual vela como um pai vela pelo filho. Alegra-se quando vê no bom caminho e sofre quando seus conselhos são ignorados. Aquilo que a gente viu ali, né? E olha só, gente, eu achei tão interessante isso vindo de quem vem, né? Olha aqui. Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai sempre estar em relação conosco, pois assim sereis mais fortes e mais felizes. Agora, gente, vamos parar um pouquinho aqui. São Luís, Santo Agostinho, falando para a gente, não temais fatigar-nos, né, nos cansarmos com as vossas perguntas. Agora, que tipo de pergunta? Que tipo de pergunta eu vou fazer, né?
Se eu vou chegar e vou falar assim, ele é protetor, eu vou calçar o sapato vermelho ou eu vou botar aquele preto? Não é isso, né, gente? Eu vou comer pipoca ou eu vou fazer batata frita? Então, a gente também tem que entender. Ele fala aqui que para a gente não se preocupar em fatigar com coisa importante. Não estou falando isso porque tem gente que acha que também por causa disso pode abusar. Não é assim, né? Seguindo, ele fala ainda aqui. Tá terminando, tá? Ele fala, homens instruídos, instruir. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe. Então, gente, o que ele está falando aqui é que se você tem uma instrução, instrua o seu companheiro. Para que você vai guardar um conhecimento para si? Você tem o conhecimento, você sabe que aquilo ali é certo, ensina para o teu companheiro, mostra para ele. Se ele não aceitar, é outra coisa. Mas mostra, ensina. Conhecimento não se guarda, gente. Ele está falando aqui, conhecimento não foi dado para guardar debaixo de 7 chaves, sei lá, de armário, o que for, não. Né? Conhecimento bom, conhecimento ruim, a gente não passa para o outro, não. E aí ele diz ainda aqui, educai os vossos irmãos. Então, para educar, gente, tem que ter paciência. Quem é professor sabe disso. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Educar dá trabalho sim. Então a gente tem que ter esse trabalho. E é a fraternidade, né? E agora fechando, gente, encerrando aqui, ele fala assim, que haverá então de surpreendente em que os espíritos de um mundo a outro possam guiar os que tomaram sobre a sua proteção. Quer dizer, ele está dizendo que não tem nada de mais que um espírito lá de um outro mundo venha auxiliar o espírito que está aqui encarnado na Terra. Uma vez que para eles a distância que separa os mundos é menor do que aqui neste planeta separa os continentes. Então, se uma pessoa mora no Japão e eu moro aqui no Brasil, eu tenho internet, eu tenho um monte de coisa, né? Imagina, ele fala, no plano espiritual, eles têm muitas outras condições de se comunicar conosco. Aí ele fala ainda, não dispõe, olha só, interessante isso, não dispõe, além disso, do fluido universal, olha a gente estudando o fluido universal aí, né? Não dispõe do fluido universal que interliga todos os mundos e os torna solidários. Então, gente, eu acho que isso aqui para a gente é importantíssimo, porque às vezes está acontecendo uma coisa lá embaixo, aí você fala assim, não é comigo? Está acontecendo uma coisa lá no seu vizinho, não é comigo? É diferente, não é você querer fazer fofoca, você vê o que está acontecendo na casa do outro, não é isso não. Mas eles estão falando aqui para a gente que os mundos se ligam pelo fluido cósmico universal. Então, a desarmonia que está acontecendo lá do outro lado influencia a gente aqui, não tem como. Então, a guerra está lá embaixo, mas a gente sofre aqui. Infelizmente, a gente sofre aqui, porque resvala na gente. Então, o que a gente faz? Pede ajuda, pede auxílio, ora, trabalha no bem, para que a gente consiga se fortalecer. Encerrando, ele fala aqui, ele fala do fluido, olha, o fluido cósmico universal, veículo imenso da transmissão dos pensamentos, assim como o ar para nós é o veículo da transmissão do som. Então é isso, tá, gente? Nosso estudo terminou e é isso aí. Obrigada aí pela paciência, pelos ouvidos. Fiquemos em paz. Você pode dar logo esse recado?
Antes da gente fazer Ah, a tá. A Ivonete pediu para eu dar. São dois recadinhos. Um deles é que segunda-feira, dia 18, começa a Feira do Livro Espírita, tá? Lá naquela Praça dos Bancos, em Maricá. E na segunda-feira, dia 18, nós vamos ter uma homenagem que será feita pela Prefeitura, pela Câmara, lá, pelo pessoal, aos espíritas, tá? E a gente já viu isso lá no Congresso, fizeram uma homenagem a Chico Xavier, não foi isso? A gente viu e tudo. Então, estarão fazendo, não é só para os espíritas, quer dizer, no dia 18 é só 2 espíritas. Já houve os católicos, os evangélicos, então dia 18 é o nosso dia, é o dia em que eles vão prestar uma homenagem aos espíritas. Será, eu não estou com o endereço aqui certo, porque mudou, ia ser num local, mas por outras razões mudou. Oi? Ah, já colocou da feira aqui. Tá aqui. Mas mudou. Então, vai ser no local que eu não estou com o endereço aqui. Eu sei que é no condado. No condado lá, né? Depois. Condado, Edson, você que morou por lá, é perto do Flamengo, né? É a segunda entrada de Maricá. Depois da segunda entrada, em frente a um posto de gasolina. Então, eu vou colocar no grupo o endereço certo. Depois da segunda entrada de Maricá, pegando a pista já que fica funilada, depois do posto, não é em frente ao posto, um pouquinho acima do posto. Tem uns bares, umas lanchonetes na frente, tem um portal como se fosse um condomínio, que é ali à esquerda, daqui para lá à esquerda. Aquela casa de festas Palombo, né? Não, Paladome ela não, Paladome no Flamengo. Comércio à esquerda, ao lado da entrada do condado. Essa referência correta que o Edson deu é perfeita. Do outro lado tem material de construção. Tem material de construção, isso que eles falaram. Depois do posto, são 500 metros após o posto do Jardim. Eu vou... Tem uma pista dupla, passou o posto, 500 metros na frente. Tem um retorno no meio da pista. Eu vou passar a localização do nosso grupo, vou passar o endereço, aqueles que puderem, né? Pelo menos é a primeira vez que acontece aqui em Maricá que nos reconhecem, né, como espíritas, e os fundadores do espiritismo, entre eles a Ivonete, que é uma das fundadoras, junto com outras pessoas, quer dizer, fundadores do espiritismo não, mas do Conselho Espírita aqui em Maricá, né? Deixa eu explicar. Eles trouxeram para Maricá, fundando as casas espíritas, né? O nosso lar é bem antigo, outros que fundaram o Conselho Espírita de Maricá. Tá bom? E a feira, já tinha colocado aqui também, de 18 a 23, lá na Praça dos Bancos. Então, vamos encerrar mesmo, tá, Gente, vamos até lá, então, porque se há uma homenagem aos espíritas, e se nós não tivemos aquela festa, né, que nós tínhamos, né, todos os anos, antes da Covid, o encontrão, né? Então vai ser uma espécie, né, de homenagem mesmo que vamos receber. Espíritas de Maricá. Vai falar. Uns anos atrás nós participamos na Câmara e foi instituído o Dia dos Espíritas, dia 18 de abril. Então por isso está ocorrendo essa homenagem. Então o Maricá já tem aprovado pela Câmara Municipal, uns anos atrás, eu e tivemos lá na época, desse Dia dos Espíritas. Então, para todo mundo saber e quem não sabe, nós temos esse dia instituído na cidade, como localizada da cidade. Então, que outras casas, né, religiosas têm, esse dia é nosso dia. Então, eu acho que devíamos comparecer lá em peso, né, às 18 horas, na segunda-feira, tá? E não ficou difícil entender o local. Depois da segunda entrada de Maricá, 500 metros depois daquele posto de gasolina, tá? Aí é à esquerda, só atravessar a rua. Aí a gente vai ver logo ali o endereço que vai ser colocado pelo Sérgio, né? E vai postar a partir de hoje ou amanhã, no máximo amanhã. Tá bom? Vamos lá, vamos receber essa homenagem, merecemos. Então, agora um momento muito especial também, deixa eu ficar aqui embaixo mesmo.
que é o momento do passe coletivo, gente. É muito importante. A espiritualidade está toda presente, a espiritualidade dessa casa, os nossos queridos protetores, em particular, de cada um de nós. Então, vamos pedir o que pedir é possível e devemos pedir. Vamos conversar com os nossos protetores, vamos conversar com os protetores desta casa. Aproveite esse momento. Permitam que os médicos da espiritualidade possam fazer esse exame em nosso corpo, nossa parte física e espiritual. Fale com eles das nossas dores físicas, das nossas dores morais. Eles vieram para isso, para nos auxiliar nesta nossa jornada evolutiva. As dores fazem parte desse nosso processo, pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas. Hoje estamos carpindo, resgatando tudo aquilo que nós não demos ouvidos aos conselhos vindos do alto. Mas para tudo existe remédio. E como a Mãe Santíssima nos disse um dia, filha e filho, isto também passa. Tenhamos fé, humildade em pedir e havemos de receber. Na luz que brilha no olhar do Senhor, dê-nos a graça que esplende de vós, venha a nós vosso amor. Dai paz, amor e felicidade aqui na terra onde andamos ao leve, fazer triunfar no mundo
Graças a Deus, obrigada a toda a espiritualidade. Vou pedir a você, Maria, para fazer a prece. Vamos então elevando ainda mais os nossos pensamentos em gratidão, agradecendo. Gratos somos a esses trabalhadores, amigos, e agora vai o nosso pensamento chegando até eles, os protetores dessa casa espírita, os nossos protetores em especial. Vamos agradecer a eles, a nossa gratidão por tudo o que tem feito por nós, por todas as benesses, por todas as boas inspirações. E nós somos pedintes, então pedimos também a força necessária, porque tem que ter força, tem que ter determinação, então que a gente possa ter essa força e essa determinação para seguir esses caminhos tão belos que nos são ofertados por esses trabalhadores, que a gente possa realmente seguir no bem, caminhar no bem, para daqui a mais um pouco desfrutarmos das benesses que essa vida espiritual esplendorosa nos fornece. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, um bom dia, mais uma vez, para todos vocês, que sejam de paz, de alegria, de confiança, sobretudo, em dias melhores para todos nós. E aí, Vanessa, também, só para lembrar, eu ia lembrar na hora da palestra, mas acabou, esqueci, a gente está na Páscoa, né? A gente vai ter o domingo de Páscoa, que é renovação, né? Então, vamos pensar quando a gente tem o coelhinho da Páscoa, o ovinho da Páscoa. Isso significa o quê? Uma vida nova, né? Um ovo significa que virá um novo ser. Então, Páscoa é isso, gente, é reflexão, é renovação, é reestruturação, é se abrir, né? Então, a gente tem o chocolate, tem o coelho, mas não vamos esquecer que o objetivo da Páscoa é esse, é uma vida nova, é isso. Jesus nasceu. Jesus nascendo dentro de nós. Jesus nascendo dentro de nós. Vamos tirar Jesus da cruz, gente. Vamos. Vamos tirar Jesus da cruz. Ele está radiante, maravilhoso, como sempre foi. Então, a gente encerrou a nossa família, encerrando. Deixa eu falar uma coisinha. Nós temos ali, gente, na frente, a gente tem bolo, a gente tem um salgado, e esse material, né, que a casa está vendendo para nós pelo preço sugerido de R$5, é para auxiliar a casa, né? A casa precisa, é material de limpeza, é tudo, não precisa citar, todo mundo sabe como tudo está muito caro, né? Não precisa dizer para ninguém, é só você virar ali que você vai ver tudo muito caro, e a casa precisa. Então é por isso que estão colocados ali. E quem puder colaborar com a casa, compra um bolinho, compra um salgadinho, porque esse dinheiro é revertido em benefício da casa. Né? Então, encerramos. Gostaria de que você comentou isso. Essa música que eu vou apresentar. Não, isso é outra coisa. Eu estava me preparando A dona Ivonete comentando como ela recebeu o hino. aos 200 anos de Allan Kardec. E eu estava gravando o meu segundo disco e faltava uma música. E eu queria ir fazer esta viagem já com o meu CD prontinho. Aí, de repente, com as minhas cogitações, caminhando dentro da minha casa, eu fui até meu quarto. E chegando lá, como todas as pessoas que estudam a doutrina, está sempre todos os móveis, camas, tudo com livros que a gente tem que estudar. E ali eu vi folha de papel, vi caneta e tudo, e naquele pensamento, o que eu vou fazer? Falta uma música, eu não tenho essa música para completar, eu quero viajar, mas quero levar o meu CD prontinho. Aí, de repente, eu agachei na beira da minha cama, peguei do lápis, o melhor da caneta, e o do papel, e
coloquei lá o nome Kardec. E dali em diante foi vindo as letras, as frases, foi vindo as frases. Quando terminei, eu olhei e disse, olha, isso aqui deve ser uma letra de música, uma poesia. Mas e a música? E a música? A letra está aqui. Mas e a música? Foi tudo muito de repente. E aí, então, eu desde lá da primeira frase comecei a cantar até o final. A música estava pronta. Eu vou apresentar para vocês. Neste orbe de provas e expiações, um novo dia fez brilhar em plena escuridão, com a mensagem da reencarnação. Bênção de Deus, que amor, virtude e direção. Da fé consoladora, iluminando consciência e salvatar, neste orbe de provas e expiações, um novo dia fez brilhar em plena escuridão, com a mensagem da reencarnação. Bênção de Deus, que amor, justiça e